Shalom, shalom, boa noite a todos. Mais um podcast, eu já nem sei mais que número que a gente está do podcast. Mas já passou muito do 100, né? Então, já pensou? 122 horas de assunto, é muita coisa para falar, né? É muita coisa. Você pode cansar, ficar aí na tua casa, cansado de ouvir, mas tem muito material para você. Então, mais uma vez, shalom. Hoje o assunto é aquele que a mesa ama, falar de Apocalipse, falar dos livros escatológicos do Antigo Testamento também. E eu queria dizer boa noite ao pastor Jonas. Excelente noite. Quero dizer também que, aproveitando a oportunidade, que o assunto ele não é só gostoso para nós, ele é muito bom para vocês também que ouvem. E quanto à quantidade de horas gravadas com assuntos relacionados, eu fico impressionado porque o assunto ele é novo todo dia, ele se renova, né? E ele é cativante, muito cativante. Vamos falar para frente. Deus abençoe. Boa noite, Vinícius. Boa noite, boa noite. Vamos perder o hábito, né? Eu perdi o hábito, ele ficou ausente aqui eu perdi um o tempão. hábito, mas no ao vivo a gente estava aqui, né? Voltou mais gordinho. Olha, não entrega. É que igual aquela a gente só mostra da barriga para cima, dá uma disfarçada. Mas a camisa vai ficando apertadinha, né? Muito boa noite a todos. Bem-vindos aqui ao canal da pastora Naira Pedrini. Como a gente sempre faz, a gente é um pouquinho repetitivo, mas é necessário. Se você até hoje vem acompanhando as lives, vem acompanhando toda essa informação que ela tem passado acerca de Israel, dos conflitos que vem acontecendo, e você ainda não é inscrito no canal, por favor, ajuda a gente aí, clica aí no inscrever-se, né, em vermelhinho, torne-se membro do canal, caso você tenha interesse em mergulhar mais fundo naquilo que a pastora passa, sempre de uma maneira muito especial para você no canal, mas lá você vai ter acesso realmente a um material teológico mais profundo. Você tem aulas, você tem material impresso, você tem sempre novidades sendo colocadas ali no canal, na área de membros. Você tem 3 opções, você entra ali, escolhe e vê aquela que melhor se enquadra no teu perfil. E não deixa, desde já, no início, a gente já pede a você, porque a gente vai falar bastante coisa legal aqui, clica aí no like, no joinha, ajuda a gente, compartilha com aquelas pessoas que você sabe, como a pastora já fez o spoiler aqui, vamos falar dos últimos dias. Então, aquele amigo, companheiro, irmão de igreja, da família, do grupo de Zap, que você sabe que tem interesse nesse assunto, já pega aí, compartilha com ele, chama para cá, e aí você vai estar ajudando, além do canal a crescer, a ter aquela relevância que é importante no YouTube, você também vai estar semeando na vida do teu irmão em um material que é confiável e que é bíblico. Como a pastora fala, tem muito podcast hoje, e glória a Deus por isso. Mas o nosso é um podcast diferente. A mesa é fixa, somos sempre nós. Às vezes tem um ou outro membro da nossa igreja, convidado, pastor, mas, no geral, somos nós falando sempre sobre assuntos bíblicos. A pastora gosta de falar, a gente não fala coisa da nossa cabeça, o objetivo aqui não é te dar a nossa opinião, o objetivo aqui é pautar na Bíblia muitos assuntos que a pastora recebe no Instagram, no próprio YouTube, em mensagens pessoais que ela recebe, coisas que são colocadas até aqui mesmo na igreja e que a gente sabe que vocês têm interesse em saber. E hoje, assunto relacionado a a segunda vinda de Jesus. Maravilhoso. Eu vou até procurar aqui o título exato para falar para vocês, porque ontem eu fiz um ao vivo. Você pode procurar para mim, por favor, o título exato do ao vivo? Só porque hoje nós não vamos falar de arrebatamento, mas ontem eu falei, assim, no meu último ao vivo, eu falei do arrebatamento. Então, se você quer ouvir, inclusive, quais são os textos, porque as pessoas dizem que não vai ter arrebatamento, está tudo muito explicado nesse ao vivo que eu fiz ontem, e o Aquino já vai ver o título do ao vivo. Mas hoje a gente está para falar, nós estamos aqui para falar de um assunto que todo mundo concorda. Incrível, né? Todas as correntes escatológicas, todos os teólogos concordam com uma coisa, que Jesus vai voltar. A segunda vinda, ninguém discorda. A discordância é na tribulação. O que acontece na tribulação? Alguns acham que é antes,
outros acham que é no meio, que Jesus vem antes da grande tribulação, outros acham que é no meio, outros acham que é no fim, outros acham que não vai ter a grande tribulação, que o que nós estamos vivendo já é a grande tribulação, e outras correntes acham que a tribulação foi o período da igreja primitiva. Então, o título aqui, deixa eu pôr o óculos, 3 eventos mais impactantes do Apocalipse. Eu falo de 3 eventos, e eu me detenho no arrebatamento. Falo dos 3 eventos, mas eu falo com muito detalhe do arrebatamento. Então, como eu estava falando, tem corrente escatológica que também fala que a grande tribulação foi lá no ano 70 depois de Cristo, tudo que a igreja primitiva viveu, tudo que foi vivido ali de perseguição com os imperadores romanos e etc. Mas a segunda vinda ninguém discorda. É isso que é fantástico. Pelo menos nisso há uma concordância geral. Jesus vai voltar. Então, a segunda vinda de Jesus... Por que a gente fala de segunda vinda? Nós não estamos falando por causa do arrebatamento, porque Jesus veio, se manifestou em carne, né? O Verbo se fez carne. Esse é o primeiro momento que ele veio. Ele veio para a Terra e aqui ficou 33 anos e cumpriu o que estava escrito. Foi para a cruz do Calvário, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus e agora a segunda vinda. Ele mesmo garantiu que voltaria, né? Exato. Então, antes aí... de subir. Então, em Atos capítulo 2, em Atos capítulo 1. Em Atos capítulo 1, Jesus vai ascender aos céus. Então, o Jonas pegou o texto certo, que eu queria justamente começar por... no Novo Testamento, para não ter dúvida. Claro. Então, no Novo Testamento, no momento em que Jesus está ascendendo, os anjos falam, eu gostaria que o Vinícius, que já está abrindo aí, que ele possa ler, os anjos, os discípulos estão olhando, é lógico, um momento tão espetacular, Jesus subindo. Vitorioso, né? Vitorioso, mas assim, não foi simplesmente ele desapareceu, eles viram ele ascender, eles viram subindo. Então, um momento espetacular, né? Aí, quando eles olham, ficam olhando Jesus subir, e é com um misto de espanto e... perplexidade, assim, né? Exato. Aí, os anjos vão e falam o quê? O Atos 1, vamos ler direto a hora que ele sobe? Pode ler. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu nos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes perguntaram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, assim virá do modo como vistes subir. Viu? Assim ele virá. E aonde que Jesus estava? Jesus foi no Monte das Oliveiras. Então, isso coincide com outro texto. Outro texto que fala do Monte das Oliveiras e Jesus descendo no Monte das Oliveiras, que é Zacarias 14. Eu estava aberta, Zacarias. Hoje. Eu estou aberta. Zacarias 14, está escrito o seguinte, no versículo 4. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Então, quer dizer que os anjos, na verdade, usaram a própria palavra de Deus. Os anjos falaram o que está escrito em Zacarias. Que fique claro, né, que a segunda vinda é ele colocando os pés no Monte das Oliveiras. Sim. Não é na pré-tribulação, na grande tribulação, no início da grande tribulação, ele vindo buscar a sua igreja. Então, porque aí tem muita gente que... Por isso que hoje a gente está se fixando só na segunda vinda, porque como tem gente que não acredita no arrebatamento, isso é discussão, né, para outro dia. E também muita preocupação acerca da grande tribulação. Já é a grande tribulação, não é a grande tribulação. Daniel capítulo 9 deixa muito claro sobre isso, porque ele fala da última semana, das 70 semanas de Daniel, que a última semana seria a semana da grande tribulação, que seria dividida ao meio, 3 anos e meio, 3 anos e meio,
Mas fica muito claro também no livro de Daniel que a grande tribulação é um tratamento de Deus com Israel. É um momento para Israel. Ou seja, a igreja não está envolvida na grande tribulação. Por isso a gente crê muito no arrebatamento antes da grande tribulação. Porque, não sei se vocês percebem, o carinho e o amor de Jesus pela igreja é muito grande. É a menina dos olhos, né? É a noiva, entendeu? Então o Senhor tem todo um tratamento especial hoje com a igreja que manteve nesses 2000 anos a propagação da obra de cruz. Então, vamos entrar nisso daqui a pouco. Vamos lá. Então, só dando os textos, por enquanto, para a gente poder conversar sobre o assunto. Quando fala da segunda vinda de Jesus, nós temos Atos capítulo 1, Zacarias capítulo 14 e temos Apocalipse 19. Você vê que a palavra de Deus é dessa forma. Você nunca vai encontrar em um único lugar um evento tão forte quanto esse, ou, por exemplo, cumprimentos proféticos, como foi a saída do Egito, você vai encontrar em vários lugares anunciando. Foi anunciado para Abraão, depois foi anunciado para Moisés. Enfim, você vai encontrar em vários lugares. E depois os profetas continuam falando sobre este evento, sobre Jesus nascer, o Messias vir em carne. Está escrito no Antigo Testamento várias passagens, Isaías, tanta gente anunciou, Miqueias, tanta gente anunciou, tanto profeta anunciou. A mesma coisa a respeito da segunda vinda de Jesus. Jesus mesmo disse em João 14 que ele voltaria. Eu vou preparar a morada, e se não fosse assim, eu não diria para vocês, mas eu volto. Ele falou, eu volto. Então, Jesus falou, eu volto. Os anjos falaram, Zacarias 14. E nenhuma palavra dita por ele deixou de se cumprir. Todas as palavras, nenhuma delas caíram por terra. E Apocalipse 19, se você pegar a tua Bíblia agora, está escrito assim, o subtítulo, deixa eu ver que Bíblia que eu estou. Eu estou com a RA. E, então, o subtítulo do Apocalipse 19 na RA é a segunda vinda de Cristo e as proclamações. Então, a gente tem um retrato, primeiro, do céu. Antes de Jesus descer, e quando é que Jesus desce? Jesus desce, olha, você já está em Apocalipse 19. Então, já aconteceu o Armagedon, quer dizer, está acontecendo o Armagedon. E o Armagedon, sim, poderíamos considerar como a Terceira Guerra Mundial, porque Zacarias fala que os olhos nas órbitas vão se secar, todos os... sintomas de uma guerra nuclear, né? De uma guerra, exato, de alto nível. E se não fosse uma intervenção divina, que é a vinda de Jesus, o mundo acabaria. O mundo só não vai acabar porque Jesus volta nesse momento. Parou, está tudo no meu controle, não vai acabar dessa forma o mundo. E essa já é uma segurança para você, gente. Tem tanta gente agora com medo de Terceira Guerra Mundial. Saiba que quando acontecer a Terceira Guerra Mundial, não vai explodir como a Primeira e a Segunda Guerra explodiram. E a igreja não vai estar na Terra. Então, então eu não queria. Então, mas é que eu não queria ficar nele, porque aí começam os comentários embaixo. Mas eu não acredito no arrebatamento. Muito importante. Sim, é o que nós cremos, mas eu quero ficar só na segunda vinda. Sim. Tem gente que é pré-tribulacionista como nós, mesotribulacionista, pós-tribulacionista, e tem gente que não acredita em grande tribulação. Então, só para a gente ficar na segunda vinda, eu não vou tocar nesse assunto exatamente. Bom, acontecendo ali, está todo mundo no campo de batalha e o mundo vai acabar. Jesus chega. Só que antes de Jesus chegar, é lindo, porque, olha, o céu, ele está ali celebrando. E aqui está escrito, no versículo 1, claro que eu não vou ler tudo, mas no versículo 1 está escrito, Apocalipse 19, depois dessas coisas ouvi no céu. Então vamos ver como é que está o céu, quando Jesus vai voltar. No céu, uma grande voz de numerosas multidões dizendo. Aí é lindo, aí começa a adoração, a salvação, a glória e o poder são do nosso Deus. Mas quando chega no versículo, deixa eu ver aqui, olha que lindo, no versículo 7. Alegremo-nos
e exultemos, e demo-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja noiva a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Dentro da adoração lá no céu, começa a falar de uma alegria do Pai. A alegria do Pai é a noiva, que se preparou, porque não é uma noiva que se preparou num tempo propício a ela. É uma noiva que se preparou no meio de grande perseguição, dificuldade, que aí entra no assunto que o Jonas falou, que para nós é a noiva de Cristo que se preparou para o arrebatamento, e para outros é a noiva de Cristo que vai passar para a grande tribulação e que é a purificação na grande tribulação. Gente, não importa se você acredita que a noiva de Cristo vai ser retirada ou que a noiva de Cristo vai passar pela grande tribulação, a gente tem em comum o quê? Que a noiva de Cristo vai ser preparada em dias difíceis. Os dias difíceis que nós aqui à mesa acreditamos é o princípio das dores. Os dias difíceis que outros acreditam é a grande tribulação. Eu prefiro deixar quem acredita assim esperar a grande tribulação e tomar posse do arrebatamento antes da grande tribulação. Eu acho que quem pensa assim não faz ideia do que vai acontecer durante a grande tribulação, onde você vai ter que negar Jesus Cristo, onde você vai ter que ter o número da besta, onde você não vai poder fazer absolutamente nada que não seja da vontade dele, onde se você negar ter o número da besta e a palavra diz para você não receber esse número, você não compra, não vende, não negocia, não faz absolutamente nada. Mas aí agora eu vou dizer o que alguns vão... Eu já conheço. Gente, eu leio os comentários, já sei. Então, alguns vão te responder dessa forma, que eu já sei decoro os comentários. Mas tá bom, a igreja primitiva também não podia, tinha que negar. Se não negasse, iria para a arena, seria queimado vivo. Tocha, Nero fez isso. Tudo bem. Então, mas eu estou falando o que vão te dizer. Eu não estou dizendo que não vai haver uma perseguição. Vai haver uma perseguição, certa perseguição sobre o cristianismo. E eles já estão preparando uma Bíblia nova, a inteligência artificial está montando uma Bíblia sem as partes cruciais da palavra, que é pecado, santidade, consagração, entendeu? E por aí vai. Ou seja, dentro de pouquíssimos anos, eu acredito, você vai começar a sentir na pele essa perseguição. Ela vai acontecer. Não como na grande tribulação. As coisas estão caminhando lentamente, né? Por exemplo, ontem eu vi uma notícia interessantíssima, trazida por um médico envolvidíssimo, ele falando a respeito de atitude, reunião feita essa semana pela OMS, sabe, falando a respeito da padronização dos tratamentos médicos, onde o médico seu não vai ter mais liberdade para te medicar, ele vai ter que medicar o que está estabelecido pela OMS. Então você vai ser um robô. Não, deixa quieto, vamos seguir. Não, cada vez mais a gente vive o efeito manada. A globalização é isso, é uma única forma de pensar, é uma única moeda, um único governo, um único tudo. É o sistema da Babilônia. Ontem tinha uma pessoa que me perguntou, pastora, o que está escrito em Apocalipse, sai povo meu da Babilônia. O que é sair da Babilônia? Então, eu vou responder aqui. A senhora tem uma sequência de vídeos sobre Babilônia que a senhora fala muito sobre isso. Então, olha... Procure aqui, aí nos arquivos. Muito bom, inclusive. Eu acho que muito são 5 vídeos sobre a foi uma Babilônia. Semana. Foi uma semana. Muito bem ilustrado para você também, com muita gente. Você que... Então, eu respondo, obrigado, porque eu respondo de forma dúplice. A primeira, veja os vídeos da Babilônia. E a segunda, sair da Babilônia significa sair de um sistema de forma de pensar, ver e sentir, que é o que hoje, quando entra, os nossos jovens estão sendo doutrinados, uma única forma de pensar. É difícil você ver, a não ser que os pais gastem tempo com os jovens e eles sejam criados na igreja, ele vai ter uma forma de pensar coletiva. Abrir um parênteses para te ilustrar, para que você aproveite. Eu nunca ouvi tantas discussões após o Enem como a gente ouviu dessa vez. Você tem reparado a situação?
do Enem, totalmente ideológico. A verdade é que a gente tem o sistema. Eu vejo hoje assim: você tem dois sistemas. O sistema do céu e o sistema, não vou falar do inferno, mas é um sistema do céu e um sistema em que você... mas o mundo jaz no maligno, você pode dizer. Enfim, em que você é colocado, o jovem é colocado hoje para não pensar. Ele é doutrinado a não pensar. É tudo goela abaixo. A gente vê isso com o pastor Jonas citou os protocolos médicos. Você tem um protocolo. A mesma coisa vale na justiça, no judiciário. Hoje, praticamente, daqui a pouco você não vai precisar mais de ter um advogado. Você tem um software. E aquele software você imprime algo pronto e aquilo vai chegar sempre no mesmo caminho. Então, aquela ideia de que eu posso sair vitorioso de alguma coisa numa demanda judicial ou que, dentro de uma situação de uma doença diferente, um médico pode ter a oportunidade de, com responsabilidade, com ciência, com base médica, receitar algo diferente, encaminhar o paciente por um caminho diferente, isso tudo vai morrer. Porque você vai ter sempre um mesmo caminho. E isso é um sistema demoníaco. Realmente é um sistema demoníaco porque faz com que o jovem não pense, todo mundo chega sempre à mesma conclusão, isso mata a criatividade, porque as grandes invenções do mundo aconteceram porque houve pessoas ousadas que entenderam que o caminho não era por aqui, o caminho era por ali. E a mesma coisa vale para o céu. Né? A mesma coisa vale para o céu. O Senhor não quer um robô. O livre-arbítrio foi justamente para que você possa chegar à tua conclusão de que o melhor para você é, como Paulo fala, é se tornar um escravo do Senhor. Mas eu quis ser escravo do Senhor. E não foi algo que foi colocado sobre meu pescoço, me obrigando. Só que o anticristo, e só que vamos partir por um outro caminho, mas só que o inferno coloca você para você chegar sempre à mesma conclusão, porque ele quer que todo mundo fique andando igual imagina todo mundo na beira de um abismo, um andando, cai um, o outro andando, cai outro, o outro andando, cai mais um. Então você vai sendo levado àquela situação e entende que aquilo é o mais normal do mundo. E quem faz diferente é criticado. Não, mas vimos isso no Covid. Ciência, não, isso é a ciência. Mas ciência de quem? Quem te disse que isso era? Você nem buscou saber. Você saiu de que tese para chegar a uma conclusão? Não, a conclusão é essa, siga isso e acabou. Quem não segue isso... Então, é isso que a gente está sendo conduzido. Já estamos vivendo isso. Então, quando o que vocês estão falando, o Dr. Augusto Cury ele já falava que tem sido roubado a criatividade, porque a solução dos problemas vem da criatividade. Exato. E então, por isso que os nossos jovens, eles têm tão baixo limiar para a frustração. Por quê? Porque eles não veem, e por isso tantos chegam até as últimas consequências, porque eles não veem saída para pequenos problemas. Então, a criatividade, porque as nossas crianças, as crianças da minha época, da sua época, nós tínhamos brincadeiras lúdicas, e toda brincadeira lúdica, ela mexe com a criatividade, todas. Pode pensar, em tudo que a gente brincava, mexe com a criatividade, enquanto que todas as brincadeiras de hoje são brincadeiras eletrônicas, e todas levam a um só caminho, falta de criatividade. E tanto que, assim, se você não vê saída em um joguinho que você você compra a vida, você compra para sair daquele problema, você paga, você não tem a tua criatividade. E você não tentativa de erros e acertos. Isso se chama, por isso que o curso que eu dou, inclusive na área de membros, que é a restauração emocional, fala sobre a inteligência multifocal. Inteligência multifocal é a capacidade que Deus te deu de você olhar o problema, se afastar e olhar de vários ângulos o mesmo problema. Então, o problema daqueles 12 espias, os 10, quando foi Josué e Caleb, os 10 olharam para o problema muro e gigante. Eles não usaram a inteligência multifocal. Eles ficaram ali só olhando para o muro e para os gigantes. Por isso que eles foram derrotados por eles mesmos. O muro não derrotou aqueles 10 e nem foram os gigantes que derrotaram. Eles foram derrotados por eles mesmos. O que aconteceu com Josué e Caleb? Eles se afastaram do muro,
olharam para o muro, não negaram o problema, olharam para o muro, olharam para os gigantes, mas olharam para Deus, olharam para eles mesmos. Peraí, Deus está comigo, eu posso, eu vou além do muro. Então, isso é olhar o mesmo problema de outro ângulo. É o exemplo. Tudo bem, aqui... Davi com Golias, né? Exatamente. Desse ângulo aqui, eu acho que não vai dar, mas desse ângulo aqui, até que dá. Eu acho que dá. Então, essa é uma capacidade que Deus te deu. O mundo, nessa altura do campeonato que a gente está aqui, na segunda vinda de Jesus, é o efeito manada. As pessoas vão se desesperar porque elas pensam de uma única forma, elas só veem solução de uma única forma, elas vão para a solução, vai na inteligência artificial. O que fazer? Cada dia você está mais dependente da inteligência artificial. O que fazer nessa circunstância? O que isso? Você vai perguntar, você não pensa mais. Você vai e corre para a inteligência artificial. Eu corro para muitas perguntas minhas que eu estou com pressa. Você não, todo mundo. Eu vou para a inteligência artificial. O mundo inteiro já faz isso. Então, mas a gente está no início. Mas você já não vive sem ela. Você está no início. Agora, imagina daqui a pouco. Você, por exemplo, eu nas viagens, né? Quando eu aprendi, gente, eu não dependo mais do painel, nunca. Porque eu tenho um fator que se chama distração. O Vinícius e o Jonas conhecem bem. Então, quando eu viajo, eu fico tão assim, distraída, e eu não viajava sozinha. Quando eu passei a viajar pelo mundo e sozinha, eu falei, meu Deus do céu, agora eu preciso ficar dependendo desse painel. E esse painel agora, ele está pior, cada dia pior, porque ele só mostra o portão meia hora antes. Aí eu tenho que ficar grudada nele, olhando e correndo para o meu portão. Aí me ensinaram, e na inteligência artificial, eu digito o número do meu voo. Na inteligência artificial, ele me dá o portão muito tempo antes e nunca errou. Ele me dá o portão. Por que os aeroportos fazem isso? Por que a inteligência artificial responde? E por que os painéis? Gente, é porque hoje tem tanto voo que é impossível os painéis ficar dando com tanta antecedência todos os voos. Não vai caber no painel. Então, eles estipularam isso de um tempo para cá. Mas eu vou lá, digito, já sei qual é o portão. Quando sai no painel, eu já estou no portão. Eu não vou errar, não, já estou no portão. Então, o que eu quero dizer é que, neste momento aqui, o mundo vai estar efeito manada, desesperado por tudo que está acontecendo, e eu mostrei o céu. O mundo desesperado, mas o céu celebrando. Ele está voltando, o céu celebra antes. Ele está voltando. E a noiva está preparada. Nessa altura aqui, a noiva vai estar preparada. Aí ele volta, versículo 11, que é o que está escrito em Zacarias 14, é o que está escrito em Atos capítulo 1. Aí, quando ele volta, está escrito no versículo 11 de Apocalipse 19. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Mas um nome, né? Porque Deus se apresenta com os nomes, com vários nomes no decorrer da história da humanidade. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no, eu queria ler até aqui mesmo, versículo 14. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Eu queria parar aqui. Aí, aquilo que eu não queria falar antes, né, que é o arrebatamento, agora não tem como não falar. Por quê? Esse exército que acompanha Jesus, é claro que tem aqueles que vão dizer que isso é simbólico, é uma forma... Eu só não entendo uma coisa. Se é simbólico o Apocalipse, eu repito, já falei em vários podcasts isso, Apocalipse 1:1 diz que revelações de Jesus. Revelação é revelação. Revelação não é figura de linguagem, não é metáfora, não é nada. Ele falou revelação. Revelação é algo que eu não sei e que vai ser trazido à luz. Bom, revelação de Jesus. Apocalipse 1:1. Apocalipse 22, o último versículo, ele fala, aquele que tirar
né, nos últimos versículos, aquele que tirar aquele que acrescentar uma palavra, todas as maldições desse livro vai cair sobre ele. E aquele que remover uma única palavra vai ser retirado o nome dele do livro da vida. Gente, isso é gravíssimo. Você vê que Apocalipse é mais que um livro, né? Apocalipse é um documento assinado embaixo, exato, onde nada pode ser revogado. Então, impressionante cuidado você que vai atrás de o que homens acham, pensam e divulgam, porque Jesus está muito triste, e, aliás, ele está muito bravo com o que estão fazendo com o Apocalipse. E ele está dizendo, ai de você. Eu vou ler, gente. Peraí, eu acho... Apocalipse 22. 22, 19. Ó, Apocalipse 22, ele diz aqui, no versículo 18, vou começar no 18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras... O que está escrito aqui antes do 18? Na Bíblia RA, palavras de advertência. É tipo assim, um sinal vermelho. Sabe aquele pare que você tem que parar? Jesus pôs uma placa de advertência e ele está falando, leia. Eu e todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro. Então, é alegoria ou é profecia? E testifico, Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, está testificando, não é João, aqui é Jesus. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus acrescentará os flagelos escritos neste livro. Jesus, misericórdia. Jesus está falando que toda coisa ruim que está escrita aqui em Apocalipse vai cair na cabeça daquele que acrescentar alguma coisa. E se alguém tirar... Então, as correntes teológicas estão tirando a veracidade do livro de Apocalipse e falando que já se cumpriu, é uma figura de linguagem. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Isso é gravíssimo. Tem algo até que eu tenho ouvido muito, né? E certamente as pessoas que estão nos acompanhando também, que essa ideia de vocês é de poucos anos para cá. Não se pensava dessa maneira. Tanto a questão do pré-tribulacionismo, do arrebatamento da igreja, do milênio, etc. Só que eu respondo isso de uma maneira muito simples. Eu acho assim, a igreja primitiva não tinha o nível de revelação que hoje a gente tem. E o Senhor nos mostra, a própria teologia mostra, que a revelação é progressiva. Esse livro, durante muito tempo, esteve realmente selado para que a gente entendesse. Não só o livro de Daniel, o próprio livro de Daniel, mas o livro de Apocalipse, da mesma maneira, esteve selado para que a gente entendesse. Então, quando a gente diz que essa visão é uma visão moderna, não, a igreja primitiva não entendia assim, claro que a igreja primitiva esperava que Jesus fosse voltar. Quando ele voltasse, ele já ia resolver tudo e acabou. Mas o preterismo parcial também é novo. Exatamente. Só que, assim, o excesso de alegoria, eu não consigo entender. A senhora leu logo na largada o livro de Apocalipse. É complicado para a gente entender algo que ele te diz que é uma revelação, é revelação que não revela. É revelação que fala... que revelação é essa de que é só para aquilo que passou? E como é que você fica preso? Ah, não, tudo já se cumpriu. Peraí. Então, é a mesma coisa que eu entrasse no Novo Testamento e dissesse assim, tudo que está escrito no Antigo Testamento já se cumpriu. Gente, que inconsistência é essa? Porque como Jesus disse que eu vim para cumprir, ele cumpriu, tudo foi cumprido, então acabou. Pega aquela parte, joga fora. Mas não é assim que se lê a palavra. A palavra é viva. A palavra é viva, ela se renova. A palavra é Jesus. A senhora deu exemplo aqui, estamos tratando de um assunto. A senhora cita 3 textos bíblicos, dos quais um é do Antigo, da Antiga Aliança, 2 da Nova Aliança, e a gente vê que são coisas que são atualíssimas. E se a gente citasse Malaquias, tem também a mesma coisa, é antigo e está aqui, está acontecendo. Então, essa visão que às vezes para uma coisa eu enxergo assim, para outra eu enxergo assado, é complicado, né? A interpretação tem que ser toda linear. E aí é difícil. Eu tenho mais dificuldade em conseguir cair para esse lado do que ver como a gente enxerga. É só olhar que tudo se repete. Os fariseus, os saduceus, os escribas viviam discutindo. E Jesus estava lá e eles estavam perdendo a revelação.
E eles estavam discutindo. Aí Jesus vai e fala assim, sabe de uma coisa? Vocês estão coando... vocês estão coando, como é que é? Coando mosquito, né? E o camelo engolindo o camelo. O que ele quis dizer? Quando o mosquito é porque a água tinha que ser pura, né? Se caísse um mosquito, ele não podia beber a água mais, porque a água estava impura ritualmente falando. Então, o que ele está falando? Vocês ficam fixados em detalhes que isso aí não faz diferença na vida de vocês. Se o mosquito caiu, se o mosquito não caiu. Isso daí não faz diferença, não está escrito na Bíblia. Isso é coisa de homem, né? Mandamento de homem. E ele fala assim, agora vocês estão engolindo camelo, porque o que é importante... vocês não estão vendo, de fato e de verdade. Então, é a mesma coisa que eu digo para vocês. As pessoas, só mudou o nome. Tem os escribas do século XXI, tem os fariseus do século XXI, tem os saduceus do século XXI. Discutiam ali sobre ressurreição. Adiantou os saduceus acharem os fariseus ridículos porque acreditavam em ressurreição? Quem estava errado? Era o saduceu. Mas ele viveu a vida dele discutindo algo que não levou a nada. E o que era importante, Jesus, que estava lá do lado do saduceu e do fariseu, os dois perderam esse momento. Então, eu digo para você, para que ficar brigando? Pré, pós, mid, preterista. Ah, não, mas eu não sou preterista. Preterista também não concordo. Eu sou preterista parcial. Eu sou a escatologia vitoriosa. Então, para quê? Para que ficar brigando? Jesus está voltando. Esse é o ponto que a gente tem que olhar. Não é ficar discutindo como ele volta, quando ele volta. Ele volta. Uhum. Acabou. E para de discutir. Ele volta. Eu estou preparado. Aí... uma coisa que ridicularizam a gente, ontem eu estava enfesada, ridicularizam a gente dizendo, sabe o quê? É uma frase que é pena que eu não trouxe aqui, que Jesus não vem buscar uma noiva de luto, que a noiva que quem acredita no arrebatamento é a noiva de luto, que só chora, lamenta pelo que está vivendo e ela quer ir logo, ela nega e ela não é ativa, ela quer fugir do problema. Essa é a noiva de luto. E que a noiva que Jesus quer é a noiva que vai estar aqui melhorando o mundo e que vai o ID. Olha aqui. Nós aqui, nós três, nós quatro, que aqui não está aqui, a igreja que crê no arrebatamento não está parada, não. Nós acreditamos no ID, por isso que nós temos uma igreja no Japão, temos uma igreja em Angola, é por isso que os nossos jovens estão preocupados em estarem ativos na sociedade, e eles estão preocupados em estudar, em trabalhar, em conhecer mais de Cristo e evangelização urbana, transcultural, todo tipo de evangelização, a gente não está parado, não. Então, eu acho que esse desrespeito de você ridicularizar uma posição e aí você rotula e diz, esses são os parados, que estão negando o problema e querem ser arrebatados para fugir do problema. Não, meu querido, nós estamos trabalhando e é muito. Não, nós não queremos fugir do problema, nós queremos ir para o nosso lar eterno. Aliás, eu sigo ao Senhor desde o dia que nasci, com esse anseio no meu coração. Eu estou me lixando para o mundo, que aconteça o que tem que acontecer aqui. A gente não está correndo agora. Eu quero frisar uma coisa bem interessante a respeito da pré-tribulação, que é o que nós vamos enfrentar, e já estamos enfrentando. Nesse momento, em algum momento, nos próximos anos, virá um grande avivamento sobre a noiva, né? A noiva de Cristo. E o evangelismo vai ser muito forte. E muitas pessoas começarão a se render ao Senhor. Gente, isso será o suficiente para desatar uma grande perseguição. Porque o diabo lutou a vida inteira, são 2000 anos lutando contra a noiva de Cristo, contra a igreja, para não evangelizar, para não esvaziar o inferno. E agora, com esse evangelismo forte em massa, sabe, muitas vidas se renderão ao Senhor. E a gente sabe disso. Com certeza, nesse momento, virá uma grande perseguição. O que eu estou vendo é que Deus está trazendo uma paixão, um fogo, faíscas estão acontecendo em várias partes do mundo. Vindo para cá, eu estava vendo um padre tão avivado,
eu no meu feed mostrei para o Jonas. Gente, ele levando a congregação ali, né, toda paradona. Aí ele disse que ele ensaiou a semana toda. Eu acho que está no Gospelmente, no perfil Gospelmente, para dar uma olhada aí. Gente, eu fiquei assim, eu queria ver de novo, mas a gente chegou aqui na igreja. Aí ele ficou assim, bateria, olha, nós ensaiamos a semana toda. Aí o baterista erra. Aí todo mundo ri, né? Aí, poxa, a gente ensaiou a semana toda. Aí tecladista, a introdução da música que ruge o leão, né? Aí o tecladista acerta, o baterista erra de novo. Aí tem um momento que o tecladista e o baterista acertam, aí ele começa a cantar. Você fala assim, gente, o que é isso? O padre cantando, mas com toda a força dele, que ruge o leão, e a igreja entrou junto. Falei, gente, isso é Deus, isso é Deus. Que lindo, né? Que eu fiquei assim, apaixonada de ver esse padre avivado cantando e levando a congregação a cantar junto com ele. E todo mundo assim, imagina aplaudiu. A força do evangelismo. Gente, isso evangélicos e católicos evangelizando em massa. E esse clamar, né? Esse clamar. Eu acho que é o Gospelmente. Esse clamar pelo avivamento, eu acho que é o grande desatar de nó disso que a senhora falou, dessa teoria de que não, a igreja, quem pensa no pré-tribulacionismo está querendo, na verdade, um escapismo, fugir, né? Abandonar isso aqui. Não, pelo contrário, a gente busca muito o avivamento justamente para que você possa ter um maior alcance naquilo que você faz. Por quê? Porque vão estar todos, vamos dizer que com uma dose grande do mover do Espírito Santo na sua vida, capacitando, como disse o pastor Jonas, a que o evangelismo seja levado ao último exponente. Né? Então, é só não atrapalhar. É só você não querer ser homem. Não atrapalha, deixa o Espírito Santo agir. E uma leitura de um simples versículo da Bíblia vai fazer com que uma pessoa se converta. Um simples abraço verdadeiro numa pessoa na rua vai fazer com que ela pergunte, por que você me abraçou? E você tem a oportunidade de falar, aquela pessoa vai se render ao Senhor. E isso vai acontecendo de uma maneira muito maior, muito exponencial, e é isso que a gente espera, porque quando isso atingir o seu ápice, a gente sabe que é o momento que a igreja vai ser levada. Porque Deus está dando a grande oportunidade. Ele quer salvar a todos. Eu só tenho dificuldade dentro de tudo isso de acreditar ou de entender, melhor dizendo, as pessoas que dizem que a igreja vai melhorar o mundo. Porque nós melhoramos pessoas. Né? A igreja, ela vai levar... Nós somos canal. Por exemplo, é usado que a noiva de Cristo tem que ser Lucas 10. Exato. Nós entramos, os discípulos entraram nas casas de 2 a 2 e levaram libertação, salvação, cura, tudo. Mas o Império Romano continuou. Mesmo aquela casa sendo liberta, sendo salva, a corrupção continuou. O Império Romano com a injustiça continuou. E era a igreja com Jesus em pessoa. Aí a igreja primitiva, Jesus ascendeu, era a igreja primitiva e o Espírito Santo? Era a mesma coisa. Eu vi romanos se converterem, eu vi Cornélio, o centurião ao pé da cruz, e poderia citar muitos outros nomes de gentios se convertendo. Mas Roma continuou. Cornélio melhorou, mas o Império Romano continuou torturando, matando, corrupção em todos os níveis. Então, eu tenho dificuldade porque é isso. Pessoas vão ser salvas, pessoas vão ser libertas, mas a sociedade, Jesus disse que o mundo jaz no maligno. Exatamente. E tem um príncipe. O príncipe desse mundo vai ser derrotado. Ele foi derrotado na cruz do Calvário, mas ele só vai ser retirado desse mundo quando o tempo dele acabar e que Deus disse, acabou, agora sou eu aqui. Agora é o reino de Deus, mas é Jesus que vai dizer isso. A igreja, enquanto isso, está pisando em todas as obras das trevas, exercendo poder, autoridade, mas não vai
retirar do governo, porque o governo ainda está nas mãos das trevas. Se essa alteração, se essa melhoria do mundo realmente passasse por uma ação positiva da igreja, a gente precisava ter aqui dizendo que novos céus e nova terra virão, que a Jerusalém celestial vai descer, porque a gente mesmo seria, ainda que debaixo de um mover do Espírito Santo, etc., mas a gente mesmo seria capaz de transformar esse mundo e converter esse mundo daquele que jaz no maligno e que tem um príncipe para um mundo ideal onde o Senhor, sim, reinará com poder, autoridade, e ele, sim, com seus olhos como chama de fogo, nós vamos poder olhar. Não, mas a palavra diz muito claramente. Só nesse momento, quando a Nova Jerusalém vem, e aí sim haverá novos céus e nova terra, é que esse mundo vai poder a gente entender que aí sim o mundo foi transformado. O nosso alvo hoje é transformar pessoas. Agir sobre pessoas, como a senhora bem colocou. Agir sobre a mente, sobre a vida dessas pessoas, informar elas, apresentar a elas o caminho, para que elas possam aí sim aceitar e fazer verdadeiramente a sua conversão, né? Mudar o seu caminho e entender aquilo que o Senhor tem para a vida dela. Eu só me conformo que eu tinha até, quando eu falei de vários grupos, né, porque eu vejo tanto o amilenista, enfim, todos os grupos que eu falo para vocês, pós-milenista, pré-milenista, amilenista, é tanta coisa, tanto nome, tanta nomenclatura, eu só olho para Jesus e falo, sabe, Jesus, só me conformo, porque eu vejo que tinha Essênio, que se achava o único salvo. Aí tinha, como eu disse, escriba que se achava, o fariseu que se achava, o saduceu que se achava. Cada um se achava e um ridicularizava o outro. Então, está tudo se repetindo. E está todo mundo esquecendo que o centro é Cristo. É que tudo converge em Cristo e o centro é Cristo. Então, eu digo para você, pare de discutir e vai para a Bíblia. Jesus disse que Apocalipse é revelação. Apocalipse não pode ser retirado e nem acrescentado nada. Pronto, você vai acabar com um monte de discussão. Ouça Jesus. Tem algumas coisas muito importantes a gente retomar, como a senhora fala. Às vezes a gente perde tanto tempo com discussão teológica e vê pessoas, irmãos em Cristo, brigando em rede social. Porque isso, porque aquilo, nesses comentários, então, assusta. Dentro do Instagram, você fica com medo. Haters. Eu sou reformado, eu sou puritano, eu sou pentecostal, não, eu sou neopentecostal. Meu amigo, tenha consciência da sua salvação. Busque mantê-la. Segundo, santidade. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele vai dizer para você que uma vez salvo, salvo para sempre. Aí começa e aí ele vai falar. Aí tem aqueles, né, os haters. Eu falo, eu me conformo em ver hater em qualquer perfil ou qualquer canal, mas num canal cristão, você ter hater, isso é antibíblico. Você deveria ser pacificador, ter domínio próprio, você deveria ter mansidão, respeitar o teu irmão em amor. Aí tem hater cristão, gente. Aí no meio do ódio todo, aí quando ele já não tem mais como me ofender no meu canal, aí ele fala, e sabe de uma coisa, porque não tem mulher pastora, ele já não sabe mais o que falar para ofender em relação à escatologia. Aí ele sai com essa pérola. Eu falei, gente, olha, eu não nasci pastora, meu nome é Naira. Te incomoda? Me chama de Naira. Isso aí. Sabe? Te incomoda? Me chama de missionária. Me chama do que você quiser. Meu nome é Naira. Eu nasci como Naira. Então, vamos parar de ser hater em canal cristão. E esquece o principal mandamento, né? Que é o amor. Amor. Amor próximo. Se você é capaz de amar o próximo como a si mesmo e lembrar que você tem que amar o Senhor acima de todas as coisas, de tudo, daquilo que você coloca como pauta na tua vida, e se você não abandonar esse mundo e o interesse por esse mundo, estávamos falando aqui offline, inclusive, sobre isso, né, paizão? Sobre essa questão do amor ao próximo, perder o interesse por isso aqui. Isso vai ser algo natural na tua vida. A hora que você vai perder o interesse por essas discussões sem sentido que não te levam a lugar nenhum. E vai olhar para o lado e vai lembrar que você tem um vizinho que precisa conhecer o Senhor, que você tem um colega de trabalho que nunca foi apresentado Jesus a ele, que talvez você tenha um amigo de infância que você se encontrou, reencontrou e está passando por uma grande luta. E você tem a solução para essa luta dele? Apresentar o Senhor. Que você tem talvez um amiguinho do teu filho que está dentro da sua casa e que você pode convidar os pais dele e às vezes mostrar por que a tua casa tem essa harmonia toda e na minha não tem. Não sou eu não que sou bonzão, não. É porque aqui o Senhor é o centro da minha vida. Então aproveita essas oportunidades. Deixa de discutir, como a pastora falou, coisas que não te levam a nada. Coisas que às vezes fazem só com que você ganhe inimizade
e ganhe antipatia de pessoas que você deveria estar conquistando. Existe um plano básico, né, de salvação que deveria atrair a atenção de todos nós que conhecemos o Senhor agora. O importante é levar essas pessoas a serem salvas, porque nem há tanto tempo assim mais para você ficar ensinando tanta coisa. E eu vi um vídeo, talvez vocês tenham visto também, de um rapaz em algum lugar de mato, onde uma onça o agrediu e ele foi realmente dilacerado, né? E o peito dele estava aberto e Sim. Você viu o coração dele pulsando. Eu vi. Gente, a coisa mais incrível que aconteceu ali foi que a pessoa que o encontrou, uma pessoa humilde, você via que era uma pessoa humilde, né? Bem humilde, e disse para ele: meu filho, você está muito mal, mas você não pode perder a salvação. Você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Posso orar contigo? E a pessoa balançava a cabeça que sim, que queria Jesus, e ele fez a oração ali, e o rapaz aceitou Jesus e apagou, entendeu? Porque não tinha como sobreviver, ele estava com o peito aberto, literalmente. A onça pegou e rasgou ele de fora a fora. Então, eu acho que hoje a preocupação de você, minha, de todos nós que somos filhos de Deus, que nos consideramos filhos de Deus e que estamos selados como propriedade santa dele, a tua preocupação deveria ser levar esse evangelho adiante. Sabe, chegou a hora, se você ainda não fez isso, por favor, você ainda tem um tempinho, dá para fazer. Comece a salvar vidas. Comece a pensar nos seus tesouros nos céus, entendeu? E para de ficar acumulando tesouro na terra, para de ficar comprando bens, para de ficar querendo mais dinheiro, entendeu? E se liga, se conecta com os céus e começa a evangelizar. Eu acho que essa deve ser a preocupação de todos nós. Amém. Então, que essa seja a nossa mensagem final. Menos briga, menos hater, mais Cristo. E tem a segunda volta, Jesus volta. Jesus volta, Jesus volta. Tenha certeza e se prepare para essa volta e aproveite o tempo, como diz Paulo, né? Inspirado, claro, pelo Espírito Santo de Deus. Remir o tempo. Remir o tempo é fazer... você sabe que você tem um tempo, você vai aproveitar o máximo desse tempo para fazer a maior quantidade de coisas possíveis dentro desse tempo. Jesus tinha 3 anos para o ministério dele. Por isso que ele não tinha tempo nem para comer. Está escrito que ele não tinha nem tempo. Ele e os discípulos não tinham tempo para comer. Por quê? Porque ele sabia que ele tinha um tempo e ele remiu o tempo. Olha quanta coisa ele fez em 3 anos. E eu pergunto, pense em 3 anos atrás. O que você fez? Nos últimos 3 anos. Então, que isso fique como recado, que você possa aprender a remir o tempo, porque Jesus vai voltar. Sabe uma coisa que eu acho muito gostoso de se pensar e de se falar? É você pensar de que o céu é perfeito. Os planos de Deus foram perfeitos para com a humanidade, por mais que muitos interpretassem erroneamente, dizendo, poxa, Deus é bom, mas permite que isso aconteça, permite que aquilo outro. Não, Deus não permite nada. Deus criou o mundo, caprichou nas leis, nos princípios, né, nos seus preceitos, nos fez e falou, segue isso que você vai estar bem, né? Mas um detalhe desse final de tempo e referente ao arrebatamento que me deixa muito feliz é que Jesus, quando veio em carne e osso, né, Jesus nasceu de um útero, ele precisava fazer algo por toda a humanidade, que era vencer a morte, ressuscitando, né? E ao ressuscitar, ele ressuscita no corpo eterno, naquele corpo definitivo que nós, como igreja, como filha de Deus, como noiva de Cristo, nós vamos receber esse corpo glorificado, que já é o corpo eterno. O ato do arrebatamento é um momento em que você vai ter, né, o teu corpo transladado, você vai ser transformado num corpo eterno, e esse corpo desaparece. É a parte mais linda e chocante ao mesmo tempo, mas é o que vai acontecer, né? Então eu queria que você guardasse essa expectativa de receber esse novo corpo, o corpo eterno que não envelhece, não adoece, puxa, sabe, não envelhece, né? Tem tanto isso, né? Esse problemaço, né, do envelhecimento, não vai ter mais isso. E, findando mesmo, eu quero dizer para você o seguinte, se você tiver a capacidade de procurar em algum momento algumas histórias da NASA, você vai ver como o universo é expansionista, como ele é grande, como existem tantos bilhões de galáxias e nosso planetinha bonitinho está aqui rodando nessa escuridão toda, sabe, com vida e vida em abundância. A Terra tem vida em abundância.
Quando você olha para o mar, você vê os frutos do mar. Quando você olha para as florestas, você vê a replicação da espécie, aquela coisa toda. E quando você olha para a humanidade, que começou com um homem e uma mulher, feitos por Deus, você vê 8 bilhões de seres humanos hoje vivos na Terra, aguardando o grande dia, que você esteja na expectativa de guardar esse grande dia. O dia e a hora ninguém sabe. É verdade. Mas alimenta no seu coração, que é importante. Se ele vier amanhã, esteja preparado. Se ele demorar um pouquinho mais, esteja preparado. E é como a gente sempre fala, né, Mãezona? Maranata. Maranata. Venha sem demora, sem demora. E se você Venha. gosta desse assunto, na área de membros tem o curso de Apocalipse, tem muito curso nesta área, tem Curso as de igrejas Daniel, de Apocalipse, importante. tem o livro de Daniel e tem também um curso sobre Israel, restauração emocional. É só você entrar aí na área de membros e você vai escolher os cursos que você quer fazer. E o nosso podcast chegou ao fim. Eu quero declarar a paz para todos vocês, o shalom que eu sempre falo para vocês. E na semana que vem estaremos aqui novamente com mais um podcast para você. Não sai sem deixar o seu like, é muito importante, tá bom? E Deus abençoe a todos. Deus Deus abençoe. abençoe. Boa noite. Deus abençoe.